do Evangelho segundo o Espiritismo, da Sociedade Espírita Esperança de Gramado, reuniões que são realizadas normalmente às segundas-feiras, das 19h30 às 21h, presencialmente, mas que devido às circunstâncias atuais de isolamento social, estamos levando esses estudos através das plataformas digitais. Semana passada eu tinha avisado que nós passaríamos a fazer um estudo em grupo fechado, e eu colocaria o link da reunião no Face, mas fui orientado pela direção da casa para que não colocasse links públicos, links privados na rede pública, em virtude de uma série de circunstâncias que deixam inseguras a reunião, com invasões e situações que seriam desagradáveis. Então, ainda continuaremos dessa forma. A grande dificuldade que eu tenho é da interação ao vivo, porque o estudo ele se caracteriza pela interação, não é só uma coordenação, uma informação, mas sim uma troca de ideias, de experiências, as perguntas, as colocações de cada um, que normalmente nas nossas reuniões de segunda-feira presenciais sempre foram muito ricas, e muito profundas, no sentido de esclarecer e levar os nossos conceitos de uma maneira mais clara, mais próxima à vida de cada um. Então, eu consegui, estou tendo aqui a restabelecer a minha possibilidade de ver os comentários, então aqueles que queiram se manifestar por escrito serão muito bem-vindos. Vou tentar, na medida do possível, dar a resposta hoje, se não amanhã. Tá? Então, seu Vladimir Fogazzi, boa noite. Vanessa Moura, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Gostaria de convidar todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores pessoais, rogando a sua proteção e orientação para que consigamos todos avançar um pouco mais em compreensão, em amadurecimento dessa matéria tão importante para a nossa vida imortal, que seja o estudo das leis morais e das leis físicas que regulam a vida em todo o universo. Que Deus nos oriente, nos abençoe nosso estudo. Muito bem, então nós estamos trabalhando na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana passada vimos a primeira parte da introdução, uma questão importante que foi trazida, na questão por que Allan Kardec utilizou o Cristo, justamente em função pela resposta dos espíritos que ter sido Cristo o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, logo ele seria o modelo ideal para se basear uma moral, a lei moral, até porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele pensou de todo o Novo Testamento justamente as passagens em que o Cristo estabelece princípios morais. Então, é importante que a gente possa entender que a moral cristã, ela não se choca com nenhuma outra moral, com nenhuma religião. Então, todas as religiões podem, sem problema algum, beber nessa fonte e procurar, talvez, elementos que nos leve a compreender o Cristo de uma maneira mais ampla, mais profunda. Evidentemente que a questão da reencarnação, que era e é uma regra importantíssima, uma lei importantíssima, conhecida desde a antiguidade,
desde a Grécia, não é só no Oriente, no Ocidente também, os gregos, Sócrates, e vamos falar em Sócrates hoje, demonstra com clareza as crenças bem sólidas que havia em relação à reencarnação. E a reencarnação, juntamente com a lei de causa e efeito, é sem dúvida nenhuma o núcleo que nos permite compreender Jesus de uma maneira muito mais profunda. Então, a lei de causa e efeito e a reencarnação, eles trazem para nós uma compreensão mais ampla da justiça de Deus, porque muitas pessoas, considerando uma única existência, não compreendem a justiça de Deus com razão, porque aparentemente pessoas que nada fizeram sofrem e outras que fizeram tudo errado aparentemente têm sucesso. Então, que Deus seria esse que permitiria crianças que sofrem às vezes de uma maneira muito intensa, pessoas que fazem tudo bem e sofrem, enquanto que muitos maus prosperam. Então, a lei de reencarnação, a lei de causa e efeito trazem a compreensão racional para esse aparente desequilíbrio, para a aparente injustiça da lei. É óbvio que, sendo Deus essa força criadora do mundo e de tudo que existe, sendo perfeita, porque ela criou a perfeição, ela criou as virtudes, ela criou tudo que existe, então não existe uma opção lógica dessa força ter criado o amor, a justiça e todas as virtudes e não as possuir. Então, uma vez que aceitamos Deus, aceitamos a sua justiça. E quando não compreendemos a justiça de Deus, não quer dizer que ela não exista, quer dizer que nós não estamos compreendendo. E por isso a lei de reencarnação, a lei de causa e efeito, ela nos ajuda a compreender melhor essa questão. Mas muito bem. Nós falávamos da introdução, na apresentação da doutrina espírita, o conceito de universalidade das informações, foi trazido tudo aquilo que nos dá uma segurança a respeito da origem das informações, foram informações oriundas do plano espiritual. Aliás, se a gente parar para pensar, a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o livro base da doutrina espírita, o livro que contém todos os outros livros da doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos nós encontramos em cada parte dele os outros 4 livros, a Gênese, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Esses 4 livros fazem parte, são capítulos do Livro dos Espíritos. E olha que nome sugestivo, O Livro dos Espíritos. Os Espíritos escreveram esse livro e Allan Kardec não foi médium, porque ele não fez isso de uma maneira mediúnica. Ele fez com método científico na época, como já bem falamos também, com cuidado, controle das informações que as perguntas que ele espalhava por uma vasta rede de médiuns, recolhia as respostas e somente aceitava aquelas respostas coerentes que se manifestavam em vários lugares, em todos os lugares, que não existisse contradição. Então as informações elas foram decodificadas através desse método. Um homem de ciência, um professor emérito de várias disciplinas da língua francesa, também de aritmética, química, gramática francesa, um educador, um cientista. E ele, então, em 1864, lança a primeira edição do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e em 1865 ele dá o seu formato final, o que nós conhecemos hoje. Então, nós já passamos pela autoridade da doutrina espírita, sobre o porquê dessa obra, o prefácio, o objetivo,
E ficamos então hoje de terminar a introdução, trazendo algumas notícias históricas que vêm a ser a explicação de certos termos de grupos que são citados no Novo Testamento, e também o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que aí nós vamos mostrar como existe uma concordância muito grande do ensinamento espírita com o que Sócrates escreveu não, Platão escreveu, porque Sócrates, como Jesus, também não escreveu nada. Quem escreveu foi seu discípulo Platão. Também prometi para essa semana, e vou cumprir, trazer a estruturação dos capítulos do Evangelho, né? Temos a nossa confrade Nilza Tereza Pelá, né? Que tem um artigo muito interessante. Nilza Tereza Rotter Pelá, que no final a gente vai passar então a abordagem que ela deu, né, a estruturação dos capítulos. Muito bem. Notícias históricas falam sobre esses. Para a gente poder compreender o Evangelho, é necessário que a gente entenda, muitas vezes existem citações que a gente não compreende muito bem. Para aquelas pessoas que têm maior interesse, um interesse mais profundo, eu recomendo só um pouquinho. Puxa, não está ali meu livro. O Novo Testamento, na tradução do Haroldo de Dutra Dias, o Haroldo de Dutra Dias ele estudou aramaico, ele estudou grego, ele estudou hebraico, e ele fez a tradução do Novo Testamento do original. Então, essa tradução é a primeira, né, que parte de uma pessoa que tem um profundo conhecimento espírita. Então ele faz a tradução e tem nas notas de rodapé, nas referências bibliográficas, ele vai contando muito dos costumes, das características culturais e relacionado também à linguagem, de maneira que a gente consegue compreender o Evangelho de uma maneira mais profunda e mais realista. Isso que muitas vezes, pelas traduções e pelas interpretações e pela falta também essas considerações, a gente fica não entendendo muito bem. Então, eu recomendo para quem gosta que esse Evangelho, esse Novo Testamento traduzido pelo Haroldo de Dutra Dias é excelente. Muito bem. Samaritanos, né? Quem eram os samaritanos? A gente tem a parábola do bom samaritano. Então, nessa parábola, o próximo é auxiliado por um samaritano, ao passo que um sacerdote deixou, ele não atendeu, né? Essa pessoa tinha sido assaltada e agredida e estava à beira do caminho sofrendo. E passou uma pessoa, passou um sacerdote e ninguém parou para ajudar. E o samaritano não só parou, como levou uma estalagem, cuidou das feridas, deu ordem para o estalajadeiro cuidar, que na volta ele pagou na ida e quando voltasse ele pagaria o que faltasse. Então Jesus pergunta: quem é o próximo, né, dessa pessoa que está sofrendo? É o samaritano. Então, ele usou o samaritano porque os samaritanos é uma das tribos, né, das 12 tribos judias. A Samaria, eles brigaram, então eles tinham um verdadeiro desprezo pelos samaritanos. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anatemizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio a divergência de opiniões religiosas. Embora suas crenças tivessem a mesma origem, eram os protestantes naquela época. Então, os samaritanos é esse povo
que era desprezado pelos judeus. Então, toda vez que no Evangelho, no Novo Testamento, aparece a narração dos samaritanos, a gente entende como pessoas que eram desprezadas, né, e perseguidas pelos demais tribos judias. Os nazarenos, quem são os nazarenos? Não é Jesus, Nazaré é um lugar, então esse nazareno não é de que nasceu em Nazaré. Nazareno eram os votos que algumas pessoas faziam, tipo que nem hoje os padres ou os irmãos, né, de certas ordens religiosas, as irmãs fazem votos de pobreza, de castidade, de obediência. Então os nazarenos também, eles faziam votos, eles tinham uma alimentação frugal, eles não cortavam o cabelo, eles usavam o cabelo à nazarena. Então Jesus usava o cabelo à nazarena. Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Então os nazarenos não é necessariamente que nasceram em Nazaré, mas que eram pessoas que faziam votos de pureza, de castidade, abstinência ao álcool e assim por diante. Publicanos e portageiros. Publicanos ele é muito citado no Evangelho. Esse tema a gente tem que compreender bem. Normalmente os publicanos são citados com desprezo, com prevenções. Por quê? Porque os publicanos eles eram os coletores de impostos, eles eram responsáveis pelas contas, pelas finanças públicas, eles eram muito mal vistos. Os judeus odiavam os publicanos, porque eles recolhiam impostos e muitas vezes não era uma questão muito justa, porque era uma tarefa muito difícil, perigosa. Então os poderes da época nomeavam os publicanos e faziam vista grossa a maneira como eles procediam, que era como que fosse uma compensação pelo serviço que eles faziam e pelo risco que corriam. Então, na maior parte das vezes, os publicanos eram pessoas que enriqueciam ilicitamente e os judeus não gostavam nada dos publicanos, né? Então, em várias passagens, né, os publicanos são citados. Inclusive tem uma passagem muito conhecida de Nicodemos, né? Aí Jesus vai até a casa dele almoçar e ele declara que se tivesse feito mal a alguém, que ele devolveria o quádruplo, que ele restituiria, né, o que houvesse pego injustamente. Jesus fala que aquele dia tinha entrado a salvação na casa dele. Então, os publicanos, eles eram uma categoria muito citada no Evangelho e deve ser bem lembrada o significado. Os portageiros é menos citado, mas também é uma função semelhante. O portageiro seria aquelas pessoas que ficavam nas portas das cidades, nas portas de Jerusalém, cobrando como taxas de entrada, como uma alfândega que se cobra taxa de entrada. Então também eram pessoas que muitas vezes usavam de arbitrariedade para arrecadar fundos. Também não eram nada bem vistos, né, na época. Fariseus. Bom, os fariseus eu acho que é o que mais é citado, né, que tem maior significação. Os fariseus eram uma seita religiosa. Então, a religião judia, né, é uma religião que ela é baseada na profunda interpretação, discussão dos seus textos. Então, existe uma grande importância nesse ato de interpretar a lei e defender essa interpretação. Então, eles faziam longos debates e os fariseus foi uma seita que se tornou dominante no cenário político e religioso, porque se confundia muito. Então, os fariseus, eles eram uma seita que dominava o poder. E eles eram conhecidos pela hipocrisia, porque eles eram muito ligados às formas exteriores,
ao cumprimento de ritos, mas internamente, pessoalmente, eles não tinham essas virtudes, não se importavam com as virtudes. Era muita questão exterior, né, e não interior. E eles sempre viram Jesus como um perigo, como uma pessoa a ser combatível, porque eles tinham grande prevenção com todos os inovadores da lei. Eles eram muito ortodoxos na leitura e na interpretação da lei. Tem uma passagem muito interessante que Jesus é questionado por um deles porque ele não lavava as mãos antes das refeições. Veja bem, na lei, os livros sagrados, tem muitas leis que são códigos disciplinares ou códigos de higiene. Moisés, quando estabeleceu que se deveria lavar as mãos antes das refeições, ele estava fazendo uma lei de caráter sanitário, né? E os fariseus levavam aquilo ao pé da letra, levavam aquilo ao ponto de ser uma questão religiosa, era um ato religioso lavar as mãos. Então Jesus, quando questionado sobre isso, ele diz que são hipócritas, né? Que a boca fala uma coisa, mas são túmulos caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. E que o que importa é o que sai da boca do homem, não o que entra. Então Jesus foi perseguido a vida inteira e foi morto, né, por essa perseguição farisaica. Então muitas vezes hoje, quando a pessoa fala fariseu, muitas vezes é um sinônimo de hipócrita. Chamar uma pessoa de fariseu é chamá-la de hipócrita. Uma pessoa que fala uma coisa, mas que faz outra. Então essa seita ficou famosíssima. Inclusive, a vida do apóstolo Paulo, né? Paulo, ele era um judeu, né? Mas ao mesmo tempo era cidadão romano, falava grego, falava aramaico, falava várias línguas. Ele era um fariseu de destaque. Ele tinha tudo para se tornar um grande doutor da lei, né? Saulo, naquela época ele era Saulo. E ele de fato perseguia os cristãos. Ele vai a Damasco, não é? Atrás de seguidores do Cristo, quando ele tem a visão de Jesus, onde ele transforma a vida dele, e ele então volta e tenta convencer os demais irmãos da seita dos fariseus de que era um erro perseguir os cristãos, que Jesus de fato era quem dizia. E ele foi tido por louco, perseguido, não mataram porque não conseguiram, ele fugiu, ficou 2 anos no deserto, e foi renegado pela família, por todos os amigos. Então ele se converte, se transforma em Paulo. Então Saulo, ele era um fariseu, e ele naquele episódio memorável que Estevão é apedrejado, executado através da lapidação, e ele está lá, ele é como se fosse o procurador, o promotor daquilo. E ali uma irmã, que era a mulher dele, a irmã de Estevão, consegue, ainda em vida, ver que era o irmão dela, que há muito tempo estava perdido para ela, né? Então são passagens muito interessantes, muito bonitas, né? E que envolvem esses elementos históricos importantes, né? Então os fariseus, uma seita importantíssima e opositora ferrenha de Jesus e de todos os inovadores, né? Os escribas também eram uma função de secretários, e com o tempo eles passaram a ser chamados também os doutores da lei, os fariseus, que ensinavam a lei de Moisés, interpretavam para o povo, eram os escribas.
Então, os escribas e os fariseus, eles eram muito ligados, eles compartilhavam dos mesmos conceitos, né, dessa hipocrisia religiosa e social. Sinagoga. Tempo de Jesus só existia um tempo. Você vê desde Moisés, né? Eles passaram 40 anos no deserto, então eles viviam em tendas. Então tinha uma tenda, que era a tenda onde eles realizavam os cultos sagrados deles, que era o chamado de tabernáculo. Tá? Quando eles se estabeleceram em Jerusalém, o templo de Jerusalém era o tabernáculo, era o único templo que existia. Então, várias vezes por ano tinham festas que o povo de toda a Judéia vinha para o templo prestar suas homenagens religiosas, fazer o seu culto religioso no templo de Jerusalém. Nas cidades, nas aldeias, nas vilas, tinha o que eles chamavam de sinagoga, que era um lugar onde eles estudavam a lei. E Jesus mesmo, em Nazaré, estudava. Quando ele foi, aquela famosa passagem que ele, com 12 anos, discute lá, ele deu uma lição lá nos doutores da lei, né, já naquela época, porque ele vai em Jerusalém e participa daquela sessão de estudos, né, e pede a palavra e fala, questiona todo mundo. Então são as sinagogas. Depois de muito tempo, quando Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, então as sinagogas passaram então a receber os cultos religiosos dos judeus, né, que já não tinham mais um templo aonde se dirigir. Muito bem. Saduceus. Saduceus era uma outra seita também relativamente conhecida, e que eles eram assim eles tinham boas obras, eles tinham uma vida pura, simples, eles não gostavam dessas práticas exteriores de culto. Ela era pouco numerosa, mas tinha algumas pessoas importantes, tá? Eles não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons anjos, mas eles acreditavam em Deus e não esperavam nada depois da morte, né? Então eles eram um pouco sensuais, vamos dizer assim. Eles não acreditavam na vida depois da morte, eles acreditavam em levar uma vida sob os olhos de Deus, mas não uma vida futura, né? É interessante a visão deles. Então eles aproveitavam a vida ao máximo, né? Então eles eram meio sentidos, né? Eles comiam, bebiam, eles se divertiam a valer, né? Já justamente porque para eles morreu, acabou, muito embora acreditassem em Deus. Tem uma outra seita também citada, né, que são os essênios ou os esseus. Inclusive as pessoas achavam que Jesus era essênio, né? É uma seita judia também, que eles tinham uma associação assim, moral, religiosa, eles tinham costumes brandos, eles tinham virtudes austeras, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, acreditavam na ressurreição, viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra, e os bens eram todos comuns, né? Eles viviam da agricultura. Eles eram os primeiros cristãos, se assemelhavam muito a eles, né? Viviam em comunidades com bens comuns, né? Então eles achavam que Jesus fosse essênio. E também tinham, para completar essa parte, os terapeutas, né, que era uma grande, eles tinham muito parecido com os essênios, tinham os mesmos princípios, só que eles, além de ter as virtudes, alimentação, ser muito frugais, eles se dedicavam à cura, eles tinham
uma contemplação, uma vida solitária, e formava uma ordem religiosa, né? Eles eram um tipo de essênios, só que solitários. E aí nós encerramos essa parte do Evangelho, que dá essas notícias históricas, né, como eles chamam, e nós entramos então na parte que é dedicada a Sócrates e a Platão, que são os precursores da ideia cristã. O Sócrates viveu de 469 a 399 a.C. Quer dizer que Sócrates morreu 400 anos antes de Cristo nascer. Na Grécia, ele foi morto da mesma forma que Jesus, né? Ele foi preso e condenado à morte por ingestão de veneno, cicuta. E porque entenderam que ele era um subversivo, que ele era um cara perigoso, porque ele incitava as pessoas a pensar, ele era um verdadeiro perigo, né, porque ele revolucionava, ele questionava. E aqui no nosso Evangelho, nós temos aqui, deixa eu ver quantos, tem 21 tópicos, que são afirmações de Sócrates, que são totalmente alinhadas com a doutrina espírita. Nós não vamos aqui fazer uma por uma as citações dele, nem os comentários a respeito, porque nós levaríamos várias segundas-feiras. Mas vou colocar de uma maneira mais ampla os pontos principais da doutrina de Sócrates, em concordância com o Espiritismo, e vou ler algumas passagens dele que são especialmente interessantes. Então a gente vai encontrar na obra de Sócrates o seguinte: pré-existência da alma, vida após a morte, um ponto de vista espiritual da vida, quer dizer, uma pessoa que conseguia perceber que existe a vida material e a vida espiritual, e perceber que a vida material é passageira e a vida espiritual é permanente. Reencarnação. Compreendia perfeitamente a reencarnação. Então, compreendia que enquanto o espírito não evoluísse, não se tornasse, vamos dizer, na maneira como o Espiritismo se expressa, enquanto o espírito não se tornasse um espírito puro, ele continuaria reencarnando até adquirir todas as virtudes e as qualidades necessárias para uma vida, então, uma nova etapa, uma vida dos espíritos puros, né? Então, progresso permanente, conhecia os anjos guardiães, né? O que a própria Igreja Católica fala em anjo da guarda, o Espiritismo falando de anjos guardiães ou mentores espirituais. Sócrates também conhecia, mencionava esses anjos. É muito interessante, vou dizer um parênteses, porque na Grécia ele chamava o espírito de daimon. Para ele, quando falava daimon, era espírito. Desse termo que se originou a palavra demônio. Então existe uma grande confusão, né, os daimones. Mas Sócrates, ele qualificava os daimones como espíritos bons ou maus, né? Não necessariamente ser daimon era mal. Então, tem muitas pessoas ainda hoje, né, que não conhecem nada de espiritualidade e acham porque é um espírito desencarnado é um demônio, porque acham que o espírito, não sei, porque desencarnou, vai para um lugar e nunca mais volta. Não é verdade. Então, a gente vê, muito comum, às vezes a gente encontra no centro espírita algumas pessoas que chegam lá e dizem assim: olha, eu estou com medo, mas por quê? Meu pai desencarnou e agora eu estou vendo ele por dentro de casa. Óbvio. É uma situação que nós temos que ajustar para encaminhar
esse espírito para os níveis vibratórios correspondentes, para que ele continue a existência dele sem interferir, sem, vamos dizer, causar transtorno na vida material dos seus entes queridos. É natural que aconteça em muitos casos. Mas o que eu quero me referir é o seguinte: a gente pergunta para as pessoas, mas vem cá, você tinha medo do seu pai quando ele era encarnado? Não. Agora que ele desencarnou, também não precisa ter medo. Ele continua sendo seu pai. Pode ser que ele não esteja muito bem adaptado, pode ser que ele esteja confuso, pode ser que ele esteja com saudade, pode ser que ele não saiba como avançar, mas ainda assim é teu pai. Ele não está ali para fazer o mal e não é motivo de ter medo. Pelo contrário, é motivo de união, de carinho, de preces para que ele possa, então, através de um sentimento mais elevado, vibratoriamente elevar-se ao ponto de ser recolhido pelos espíritos superiores, pelos anjos guardiães, e encaminhado para os locais de continuidade da vida espiritual. Tá certo? Então, essa questão dos espíritos, os daimons, eles não têm nada de demônio, são espíritos. Mas assim como existem pessoas encarnadas que são boas, existem pessoas encarnadas que são más. Os desencarnados é a mesma coisa. Inclusive Jesus fala, o que ligares embaixo será também ligado em cima. Ou seja, tu é bom, tu continua sendo bom. Tu não é bom, provavelmente tu vai continuar naquela batida por algum tempo. Todos nós progredimos permanentemente, é um dos pontos, né? Progresso permanente. Então, quem é mal, um dia vai ser bom. Quem já é bom, já é bom. Então, vai continuar progredindo, ficando cada vez melhor. Então, a gente precisa entender que na espiritualidade nós vamos encontrar de tudo, desde espíritos muito evoluídos, iluminados, até espíritos atrasados, endurecidos. Então, cabe a nós, através da nossa sintonia vibratória, através da nossa elevação vibratória, ajudar esses espíritos e, ao mesmo tempo, nos proteger de influências que poderiam ser perniciosas na nossa vida, né? Trazendo pensamentos e sentimentos e mesmo sensações desagradáveis. Mas isso só ocorre por uma questão de sintonia vibratória. Quem estuda a mediunidade, quem estuda um pouquinho de doutrina espírita, percebe que é um fenômeno natural, totalmente resolvível, e a gente, quando resolve isso, a gente está, na verdade, fazendo uma caridade para aqueles espíritos que necessitam de ajuda. Tá certo? Muito bem. Questão da vida material passageira, a eternidade da vida espiritual. Então, esse conceito, né, que os espíritas eles colocam de uma maneira muito clara. Nós somos espíritos encarnados. A nossa pátria espiritual é da onde nós viemos e para onde nós voltamos. Lá é o nosso lar. Nós, encarnados, nós estamos num tipo de exílio, estamos num período de aprendizagem, de trabalho, de experienciação, de prova e de expiação, no nosso caso. Mas, uma vez encerrado esse momento, nós voltamos para a nossa pátria. É como se nós vivêssemos num país e fôssemos a outro país, em missão de aprendizagem, de trabalho, de aquisição de novos valores, e depois retornamos para a nossa pátria. Então, a vida material é passageira, o exílio é passageiro, a volta para a nossa pátria, lá vamos a vida permanente. Responsabilidade moral. Isso é importantíssimo, né? Nós temos que ter esse conceito. Nós temos que nos responsabilizarmos pelas nossas vidas. Não adianta as pessoas acharem que, porque ninguém viu, ninguém sabe, que aquilo não ocorreu. Nós prestamos contas à nossa consciência.
Não existe o que a nossa consciência não saiba sobre nós mesmos. Então, a responsabilidade moral é algo que nos dá, em primeiro lugar, que nós temos a oportunidade de ajustamento frente à nossa consciência. Nós nos responsabilizamos por tudo que nós fazemos e deixamos de fazer, e nada vai ficar escondido, não existe nada que fique oculto, como já disse Jesus. Então, é necessário que nós amadureçamos ao ponto de compreender que nós temos que agir corretamente em qualquer circunstância. Porque quando a gente imagina que está sozinho, como disse o apóstolo Paulo, nós somos rodeados por nuvens de testemunhas, sem falar da nossa consciência. Então, nós temos responsabilidade moral sobre tudo que nós fazemos e deixamos de fazer. É importante salientar que a lei é sábia, amorosa e baseada na misericórdia. Quer dizer, o que nós errarmos, nós temos como corrigir. É diferente as penas eternas, né? As pessoas que acham que errou, fez mal, vai ser condenado para a eternidade no inferno. Isso é um exagero ingênuo. Então, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Quer dizer, o fato da gente não ir para o inferno não quer dizer que a gente vai se livrar fácil. Quer dizer que nós vamos nos responsabilizar por tudo aquilo que for mal feito. Nós vamos ter que refazer. Nós vamos ter que suportar as consequências dos nossos atos equivocados, mais cedo ou mais tarde. Essa é a lei de causa e efeito, que ela é uma lei que casa com a reencarnação de uma maneira maravilhosa. Todos nós que estudamos a doutrina espírita temos que estudar muito bem, entender muito bem a lei de causa e efeito, que é a responsabilidade moral. Sócrates, quando preso, né, esperando a sentença, ele desenvolve vários diálogos, e num deles, que eu vou reproduzir, ele diz que é melhor ser injustiçado do que cometer uma injustiça. É puramente cristão, né? Eu vou ler umas passagens de Sócrates, somente para ilustrar a iluminação desse espírito, que certamente foi um enviado, né, de Deus para trazer à humanidade terrestre luz. Diz ele: não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio, e as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. Aí está o princípio da caridade. De duas coisas, uma. Isso mesmo na cadeia. De duas coisas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e de aí distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não são. Mas é hora de nos deixarmos, eu para morrer, vós para viver. Isso aqui Sócrates disse aos seus juízes.
Olha a outra passagem dele. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com ele se tomou, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Quando ela está despojada do corpo, carrega os traços evidentes do seu caráter, de suas afeições e as marcas que cada ato da sua vida lhe deixou. Assim, a maior infelicidade que possa atingir o homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de crimes. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias não saberias provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá embaixo. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é que vale mais receber que cometer uma injustiça, e que antes de todas as coisas deve-se aplicar não em parecer um homem de bem, mas a sê-lo. Diálogos de Sócrates com seus discípulos na sua prisão. E por aí vai. Olha uma frase que todo mundo acha que foi Jesus que falou pela primeira vez, mas é de Sócrates. É pelos frutos que se reconhece uma árvore. Sócrates. Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. Foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não podem se estabelecer sem luta e sem fazer mártires. Isso aí, doutrina de Sócrates, 400 anos antes de Cristo, falando de uma forma ajustadíssima com a doutrina cristã, certo? Muito bem. Vamos ver aqui. Vanessa, Ângela Feijó, boa noite, uma bênção ter você toda segunda no nosso lar. Deus abençoe você. Muito obrigado, Ângela. Deus abençoe todos vocês aí da família. Grande abraço. Abraço para o Leandro. Nilva Becker Barbacov, boa noite. Tânia Maria Rimpaschi Fogazzi, amigo Paulo, boa noite. Boa noite. Marinete Sivaldo, boa noite a todos. Edila Michel, boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Deus abençoe o nosso estudo. E assim seja. Mirtz Optis, muito bom estarmos juntos para o estudo. Que bom, Mirtz, ter vocês aí. Sandra Mara Schneider, boa noite. Sérgio Luzaro Trindade, boa noite. Sérgio, abraço. Cláudia Roldo, boa noite. Vamos voltar logo, né, Cláudia? Estamos com saudade da nossa reunião segunda-feira. Rosa Maria Carvalho, boa noite. Rosa, tudo de bom para ti. Rosalind Schneider, nossa diretora, boa noite. Boa noite, Rosalind. Marilda Tegner, boa noite, Marilda. Os professores presentes. Muito bem. Então, vou passar para, conforme tinha falado da semana passada, dar uma explicada, né? Essa é a introdução do nosso Evangelho, e nós temos 27 capítulos, 28, né? Coletânea de preces, que é o 28º, e a gente vai procurar dar uma estruturada. Tem um trabalho feito pela nossa confrade, né? A Nilza Tereza Rotter Pelá, que nos brinda com esse estudo, e é bem legal. A gente tem uma forma mais simples, né, e uma mais elaborada. Eu vou na mais elaborada. Vocês me perdoem que eu vou ler um pouco, porque o trabalho dela é tão bom que eu prefiro ler
do que correr o risco de ficar falando só eu que me esqueci de alguma coisa. Então, ela diz que o alerta de que os tempos são chegados, encontra-se no prefácio da obra, dá um sinal para se estar vigilante, garantindo a proteção no plano espiritual. Vocês lembram do prefácio, né? O Espírito de Verdade, nos dando um alerta. O que queremos, de onde viemos? Então, a primeira parte, os 4 primeiros capítulos, as premissas, né? Antes de colocarmos as regras de bem proceder, apresentamos as premissas em que se assentam, são as bases da doutrina. Então, capítulo 1, não vim destruir a lei. Neste capítulo é apresentada a evolução do pensamento religioso através das 3 revelações, nas quais fica evidente o processo evolutivo do homem ao se relacionar com Deus, com seu semelhante e consigo mesmo. Capítulo 2, meu reino não é desse mundo. Destaca a questão da vida espiritual como uma verdadeira destinação dos homens. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, trata a pluralidade dos mundos habitados e suas características, evidenciando que tudo evolui no universo. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação como essencial ao processo evolutivo. Repito aqui, foi extraído o suco moral do ensinamento cristão. No entanto, capítulo 4, baseado nas próprias afirmações do Cristo, trata de reencarnação. Então não é um aspecto moral, mas a reencarnação ela é tão fundamental para compreendermos melhor todo o contexto da nossa vida, das nossas experiências, que sim, cabe a reencarnação estar aqui entre as leis morais. Mas é uma reflexão que pode muito bem ser colocada como algumas pessoas, né, diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, ninguém pode chegar a Deus se não nascer várias vezes, ou o ser velho sair para dar lugar a um ser novo, como se fosse renascendo. Ok, se presta essa explicação, ela é uma explicação viável, plausível. Mas as evidências da reencarnação, a necessidade de existir reencarnação, vão muito além disso. Mas muito bem, não é isso que nós estamos falando. Então nós estamos no capítulo 4. Não é? Essas são as bases, as premissas, são o alicerce do estudo. Nós entramos numa outra etapa de redenção individual, como a gente poderia dizer assim, que vai do capítulo 5 ao 10. Ou então, de redenção individual, de como estamos em um ideal a atingir, que vai até o 17. Mas muito bem, vamos continuar aqui. Como estamos? Às vezes ela coloca o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do nosso Evangelho, com o maior número de páginas, em dizer como estamos. Então, no capítulo 3, já havia sido informado que vivemos em um mundo de expiações e provas, onde há sofrimento, o qual, entretanto, para dar ensejo à transformação moral, para que possamos compreender o porquê dos sofrimentos, Kardec discorre sobre sua justiça, suas causas atuais e anteriores, bem como sobre o esquecimento do passado. Temas como suicídio e loucura, perda de pessoas amadas,
mortes prematuras, melancolia, aborto, eutanásia, provas voluntárias. A felicidade não é deste mundo. Ignorar o sofrimento do próximo são esclarecidos à luz da revelação dos Espíritos. Assim apresentadas as causas de nossos sofrimentos, podemos perceber os motivos de resignação que nos levam a bem sofrer, provando nossa fé e valorizando a vida espiritual. É nesse panorama que o ser começa a cogitar do caminho para a nova realidade, que se apresenta no capítulo seguinte, o Cristo Consolador. Né? Então, só a vivência da ética cristã será capaz de transformar o nosso planeta em mundo de regeneração, e ela compreende amar e instruir-se com respeito às leis morais, ter fé inabalável no futuro e praticar a caridade. Para tanto, é um ideal a atingir que é apresentado nas bem-aventuranças. Então, veja bem, bem-aventurados os aflitos, ele nos dá uma radiografia de como estamos, por que sofremos, por que estamos vivendo o que estamos vivendo. Já introduz a resignação, o bem e o mal sofrer, o caminho para extrair do sofrimento os elementos necessários para o progresso. E o Cristo Consolador, ele se transforma numa vivência ética que realmente nos aponta para novos tempos. Então, ideal a atingir. Uma doutrina de transformação aponta metas, e estas estão contidas nos capítulos de 7 a 17. A última meta, a perfeição moral, será atingida quando adquirirmos todas as anteriores: humildade, simplicidade, paciência, doçura, misericórdia, amor incondicional, retribuição do mal com o bem, piedade, distinção entre a parentela material e a espiritual, fidelidade às leis de Deus. Então, capítulo 7 ao 17, nós temos aí: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, honra teu pai e a tua mãe, fora da caridade não há salvação, servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos. O 17º. Então, esse é o ideal a atingirmos. Né? Nossas dificuldades. Como todas as transformações morais também se deparam com dificuldades, as quais estão apresentadas nos capítulos 17 a 24. São elas: não aceitação das expiações e provas, relações familiares difíceis, estender os laços familiares a toda a humanidade, preguiça e má vontade, fé vacilante, presunção, orgulho, vaidade, dar testemunho de nossa adesão ao cristianismo, crendice, obsessão e fascinação. Então, os capítulos 17 a 24 são os seguintes. Sede perfeitos, o 17 e o 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, a fé que transporta montanhas, trabalhadores da última hora, falsos cristos e falsos profetas, não separar o que Deus juntou, moral estranha, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Nossa diretriz: tendo apontado as dificuldades, o bom educador indica-nos o caminho a seguir, exposto nos capítulos 25, 26, 27 e 28, nos quais somos exortados a confiar, agindo, desapegar-nos dos bens materiais, exercer a mediunidade à luz dos princípios do Espiritismo com Jesus, trabalhar voluntariamente em favor do bem, cultivar o hábito da prece por si e pelos necessitados e vigiar o pensamento. Então, esses capítulos são o
buscai e achareis, dar de graça o que de graça receber, pedir e obtereis, e o último capítulo é a coletânea de preces espíritas. Então, nós podemos, de uma maneira mais abrangente, separar em 5 partes. A base, depois capítulos de redenção individual, que é uma parte pessoal, depois que vai do 5 ao 10. Do capítulo 11 ao 17, que é amar o próximo como a si mesmo até o ser de perfeitos, é o processo, os exercícios diários, aquilo que a gente encontra no nosso dia a dia. Depois, os capítulos que tratam da redenção coletiva, que tratam da sociedade como um todo, que são os capítulos 18 a 26. Muitos chamados e poucos escolhidos, a fé que transporta montanhas, os trabalhadores da última hora, falsos cristos e falsos profetas, não se pega a árvore que Deus juntou, moral estranha, não pôr a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dar de graça o que de graça receber. E por último, a redenção final, que é a união do ser humano com Deus, que são os 2 últimos capítulos, que é pedir e obtereis, que trata um tratado sobre prece, e coletânea de preces espíritas. Então a gente tem a base, redenção individual, processo, redenção coletiva e reunião do ser com Deus. Temos aí então uma estruturação de todo o nosso Evangelho. Passaremos na semana que vem a estudar então o capítulo 1, não vim destruir a lei, e vamos sempre que possível lembrando dentro dessa estrutura o que nós estamos estudando. Eu agradeço a todos pela atenção. Vamos ver aqui, depois da Marina não tivemos mais ninguém se manifestando. Quero então agradecer a todos pela atenção, rogando que juntos elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Deus, aos nossos anjos guardiães, agradecendo tudo aquilo que temos recebido e pedindo pelo nosso querido planeta Terra, por toda a humanidade terrestre, encarnados, desencarnados, que todos possamos cada vez mais nos entendermos, encontrarmos os nossos próprios caminhos e os caminhos que nos são comuns, possamos ter responsabilidade sobre os nossos atos, assumirmos as rédeas da nossa própria existência, no sentido de nos responsabilizarmos por tudo aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Que Deus nos dê as melhores condições para resgatar os nossos débitos e projetar o nosso progresso, o nosso desenvolvimento nessa estrada maravilhosa que é a vida regida por leis de amor, de misericórdia, de sabedoria, que possamos todos amadurecer, apurar o passo e, quem sabe, dentro de pouco tempo nos reunirmos num planeta renovado, um planeta já em pleno sua etapa de regeneração, onde o bem, onde o belo, o verdadeiro, o útil sejam no nosso dia a dia. Que assim seja. Até semana que vem. Um abraço.